Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou trazer um estudo aqui da palavra de Deus, né? Alguns versículos, né? Sobre um estudo aqui da vida cristã vivendo a palavra de Deus, né, irmãos? E nós vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Uma mensagem muito conhecida entre igreja, pastores, irmãos, né, missionários, entre o povo de Deus em si, né? É muito conhecida essa palavra, né, irmão? Palavra que todo dia Deus fala de uma maneira diferente, todo dia Deus renova a nossa vida através dessa palavra, né? A palavra de Deus, ela é poder de Deus, ela é a boca de Deus, né, irmãos? Que diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né, irmão? Então nós estamos vendo aqui, Igreja do Senhor, irmãos e irmãs que vão ver esse vídeo, né, aí no YouTube. Aqui está bem claro, irmão, que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais para ele, né? Porque ele está em Jesus, né, irmãos? Mas a gente não podemos estar apenas em Jesus. Nós temos que cumprir a parte B desse versículo. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem está em Deus, irmão, quem está em Jesus, ele vai procurar andar em Espírito. Quem está em Deus e está em Jesus, ele vai procurar andar em santidade, em santificação do corpo, da alma e do Espírito, né? Quem está em Jesus, ele vai procurar obedecer a palavra de Deus, como ela está escrita, né, irmão? Sem rodeio, sem oba-oba, sem mudar nada, né? Ele vai procurar andar conforme que está escrito, né? Aquilo que está escrito aqui, entendeu? Tem bíblias de pessoas aí, de ministérios, que está escrito só assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Quando chega nessa parte, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tem muita Bíblia que não tem mais essa parte aqui, tiraram. Vamos prestar conta diante de Deus, né? Porque a Bíblia a gente não tira nada nem acrescenta nada. Você tem que pregar a palavra de Deus como ela é e viver também ela. Amém, meus queridos? Então, aqui, né, tem um estudozinho aqui, ó. Ele é inocente e dizem o que estas palavras significariam. Se você estiver no corredor da morte, o fato é que todo ser humano está no corredor da morte, condenado por ter repetidamente desobedecido à santa lei de Deus. Sem Jesus não teríamos esperança, mas graças a Deus ele nos declarou inocente, ofereceu libertação do pecado e poder para agirmos conforme a sua divina vontade. Ou seja, ele nos libertou do pecado, se ofereceu, né, como sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar uma oportunidade de salvação. Porque se não fosse a morte de Jesus, a gente não teria salvação. Só que hoje as pessoas não levam muito em conta, né, a morte de Jesus. Tem muitos que não estão nem aí para a morte de Jesus. Apenas tem a morte de Jesus como um símbolo, né? Mas não respeita a morte de Jesus. Não respeita, irmão, de fato, Jesus Cristo, né? Isso eu estou falando do ímpio. Mas também tem crente que também não respeita a palavra de Deus como ela é, irmão. Tem muitas pessoas que distorcem isso aqui, ó. Aí é demais, né, irmão? Temos que pregar o que está aqui e viver o que está aqui. Não adianta eu chegar aqui e falar mentira para ti aqui. Pregar para ti e distorcer isso aqui, irmão. Senão naquele grande dia eu vou pagar o preço. Vou prestar conta, vai ser cara. Eu não vou ser salvo. Naquele grande dia eu terei sido um falso profeta para Jesus. E Jesus não vai me aceitar no reino dele. Então, irmão, por isso que nós temos que pregar a verdade e falar a verdade. Viver essa palavra. Não só pregar, mas viver, né, irmão? Viver a palavra de Deus. Você está me entendendo? Jesus morreu para nos dar uma nova vida, né? Porque antes a gente éramos do pecado. Agora nós vivemos uma nova vida na presença de Jesus. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Vamos lá ver em Apocalipse 16:15. Né, irmãos? Apocalipse 16:15, que diz assim, ó. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não vejo as suas vergonhas. Irmão,
Eis que venho como ladrão. O ladrão, quando ele vai roubar, ele não avisa, né? Ele vem e rouba e vai embora. Jesus não é ladrão, mas ele está fazendo uma comparação. Essa palavra aqui é uma comparação em Apocalipse, que ele virá como ladrão. Aqui quem fala é João. João de Apocalipse. Ele está falando aqui que Jesus virá como ladrão, semelhante a um ladrão. Mas Jesus não é ladrão. É só uma semelhança. E muitos serão pegos de surpresa, porque não estão preparados. Muita gente não está preparada. Bem-aventurado aquele que vigia. Vigia, irmão, é tomar cuidado, é vigiar. A pessoa ora, daqui a pouco ela está falando um monte de coisa que a própria palavra de Deus condena. Então isso não é vigiar, tem que vigiar. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, num piscar, num abrir de olho. Por isso que a gente tem que estar vigilante. E guardar suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Eu creio aqui, irmão, que está falando de vestes espirituais sim, mas está falando de veste física. A nossa roupa mesmo, irmão, do corpo. Porque tem crente que quer andar quase pelado, né, irmão? Tem crente aí que quer andar com roupa curta, com praticamente pelado, né? Praticamente seminu. E isso Deus está dizendo aqui na sua palavra, irmão. Que Deus não é de acordo com isso. Só que tem crente que ele gosta desse versículo no começo, mas quando chega na parte B, ele não quer seguir. Ele quer seguir o versículo pela metade. Ele não quer seguir o versículo todo, obedecer o versículo todo, ou o contexto todo, não. Ele quer obedecer só um pouquinho. E tá errado, irmão. Né? Tem pessoas que querem andar nua, praticamente. É da igreja, servo de Deus. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas anda praticamente nua aí na rua. E em vários lugares públicos, que é pior ainda. Você tá me entendendo? Então nós temos que obedecer o que está escrito. Sim ou não? Vamos lá para Malaquias 3,18, irmão. Malaquias 3,18. Muito conhecido também. Vamos lá. O celular daqui a pouco a memória acaba, né, irmão? Aí fica difícil. Malaquias 3,18. Vamos lá. Malaquias 3,18. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Então vereis outra diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, irmão. Porque há uma diferença. Não só nas roupas, não só no modo de falar, de agir, de pensar, não. Mas você vê uma diferença entre o justo e o ímpio. Entre o servo de Deus e o servo do diabo. Entre o justo, entre o crente e entre o ímpio. Há uma diferença muito grande, irmão. Só que hoje em dia, o negócio está tão cruel, o pecado está tão grande, que a gente não sabe mais nem quem é quem. Porque os crentes, eles estão adotando as coisas do mundo. Tem muito crente que está na igreja, mas ele segue as coisas do mundo, irmão, ainda. Ele vive como o mundo vive. Ele vive as coisas do mundo ainda, então não tem como ele estar servindo a Deus, verdadeiramente. Ou serve a Deus ou serve o diabo, né, irmão? Aqui, ó. Tem que ter uma diferença entre o justo e o ímpio. Tá bem? Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Vou rapidinho aqui, irmão, senão acaba a memória. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, né? Que diz assim a palavra de Deus. Abstém-se-vos de toda aparência do mal. Irmão, quando a gente vê algo que a gente vê que é errado, e que a palavra de Deus é contra, a gente tem que se afastar logo. Mas tem crente que não se afasta, não. Ele vê o pecado e ele fica lá. E a Bíblia está dizendo, em 1 Tessalonicenses 5,22, abstém-vos de todo mal. Ele está dizendo para se afastar da aparência do mal. Tem gente que vê o mal, vai para cima do mal. E abraça o mal, e abraça o pecado. A Bíblia diz para a gente fugir. Fazer que nem José, irmão. José, ele fugiu da aparência do mal. José, quando a mulher de Potifar tentou deitar com ele várias vezes, ele fugiu. Ele fugiu várias vezes, irmão. Você sabe a história, você conhece. Então tem que fugir do mal, tem que fugir do pecado, amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Para Lucas. Lucas 9, 22, né? Lucas 9, 22. Amém, irmãos? Lucas
9. Não, irmãos, vamos ver agora Mateus. Mateus 7,13, né, irmão? Bem conhecida essa palavra aqui. Outra palavra que muita igreja e muitos crentes não querem obedecer também, irmão. Aqui, ó. Muita gente não obedece essa palavra aqui. Olha só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, hoje em dia as pessoas querem uma igreja fácil, um ministério fácil que proíbe tudo, que permite tudo, e não é assim, irmão. Ou a gente vive a palavra de Deus, ou a gente obedece o que está escrito aqui, irmão, ou então não adianta de nada, irmão, a pessoa está na igreja. Porque eu sempre prego nas minhas pregações por aí, em igreja, qualquer canto que eu tô. Ou a pessoa obedece ou ela não obedece, irmão. Não tem meu termo, tá entendendo? Ou você obedece a palavra ou você não obedece. Jesus não é menino nem brinquedo, né? Mas tem gente que pensa que Jesus é brinquedo ou é menino, não sei. Tem muita igreja aí que essa palavra aqui não prega de jeito nenhum. Tem igreja aí, irmão, que se eu for levar certo estudo aqui, talvez nunca mais me chamem para pregar lá, porque não vão aceitar. Não a minha pregação, a palavra que eu vou levar aqui, ó. Então a Bíblia diz, se a pessoa não aceita essa palavra aqui, irmão, não obedece à Bíblia, ela vai obedecer a Deus que ela não está nem vendo. Não é verdade? Então Jesus ele está voltando. Estejamos preparados, amém? Isso aqui é apenas um estudo. Eu ia trazer até um mais aprofundado, irmão. Mas aqui é só para você analisar aí e tirar suas próprias conclusões, amém? Veja meu vídeo, pegue os capítulos, versículos. Foi pouquinho que eu disse, né? Só uns 3, 4 aí, 5. E leia você mesmo, para você entender. A porta que leva à vida eterna é reconhecido como estreita. Isso não significa que é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus e que poucos decidem andar por ele. Você está me entendendo? O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus Cristo, porque apenas ele morreu por nossos pecados e nos justificou diante de Deus. Seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é a atitude verdadeira e correta. Agradeça a Deus pela existência desse caminho. Só um caminho entre nós e Deus. Jesus é o mediador. Ele que faz a ligação entre nós e a Deus, irmão. Não existe outro caminho. Lá no Evangelho de João 14,7, se não me falha a memória, lá diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, para estar no caminho de Jesus, para estar obedecendo a Jesus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, irmão. É obedecendo o que está escrito aqui. Se você faz vista grossa para o que está escrito aqui, irmão, então você está perdendo tempo dentro de um templo, dentro de uma organização religiosa. Você está perdendo tempo. Porque Jesus vai vir e você não vai salvar. Você não vai ser salvo. Agora, se você estiver obedecendo a palavra de Deus aí, certamente, se tu estiver obedecendo o que está escrito aqui, irmão, pelo menos o básico, eu creio que você vai ser salvo. Amém? Que Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.